Graça e paz, irmãs. Como eu prometi para vocês, eu tinha uma aula extra para falar sobre a teoria dos temperamentos, irmãs. Essa é uma aula muito interessante, né? Porque é onde a gente começa a nos descobrir. Nós começamos a descobrir algumas características em nós, algumas características das pessoas que vivem conosco, né? Então é uma aula muito legal, né? Depois, no final, eu vou passar um link para vocês fazerem o teste, para vocês reconhecerem qual é o seu temperamento, tá bom, irmãs? Vamos fazer uma oração para nós darmos início. Vai ser uma aula diferente, tá, irmãs? Eu não sei se eu vou conseguir mandar os slides para vocês. Eu vou tentar, porque eu tenho essa aula, que já faz muito tempo que eu ministro ela. Eu tenho ela em PowerPoint, mas eu não sei como que eu faço para mandar para vocês, mas se eu conseguir, eu mando, tá bom? E se alguém puder me ajudar, a aula passada algumas irmãs já me deram umas dicas e a gente conseguiu. Vamos fazer uma oração, né? Para que o Senhor consiga trazer ao nosso coração o reconhecimento daquilo que nós somos, né? Para que o Espírito Santo possa trabalhar, né? Nessa obra intensa que somos nós, né? Para nós ficarmos cada dia melhores, né? Cada dia mais parecidos com o nosso modelo que é Cristo. Amém, irmãs? Pai maravilhoso, Pai querido, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por estarmos mais um dia na Tua presença, nos reunindo, Senhor, para falar em Teu nome, Senhor Deus. Todo conhecimento, ele é grandioso desde que ele esteja firmado na rocha e direcionado por Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade de estarmos aprendendo a cada dia mais, Senhor Deus. Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração, na mente, nos ouvidos, Senhor, de todas as minhas alunas, de todas as minhas irmãs, e que o Senhor possa falar com cada uma de nós. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãs? Então, assim, olha, a teoria dos temperamentos, irmãs, é uma aula muito interessante, porque ela não só dentro da igreja, né? A gente ouve falar sobre os temperamentos, mas pelo mundo. É uma teoria que os psicólogos também têm algumas denominações, que na verdade hoje existem outros nomes para os temperamentos, mas basicamente acaba falando a mesma coisa, tá? Então eu queria passar algumas definições para as irmãs, só para a gente se localizar. Temperamento, o que significa a palavra temperamento? O temperamento, irmãs, é uma característica genética que inconscientemente afetam as nossas atitudes. Então, temperamento é aquilo que a gente já nasce. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: nossa, fulano puxou para a mãe, é igual a mãe, né? Então, igual aqui em casa, eu tenho assim, as minhas duas meninas, elas têm um pouco de mim, um pouco do Alê, né? Mas assim, tem algumas características muito marcantes que eu tenho e que eu percebo na Amanda, por exemplo, né? E tem outras muito marcantes também que eu percebo na Bia, porque depois eu vou falar para vocês como que funciona essa questão do temperamento. Você pode ter características mais fortes de um, mas você pode ter várias características de temperamento, e nós vamos entender isso melhor. Então, o temperamento é aquilo que nós já nascemos, é algo nato, né? É até herdado, é genético. O caráter é o verdadeiro eu, né? Então, o que é o caráter? O caráter é o temperamento somado à disciplina e à educação que nós recebemos na infância, né? Então é a somatória, né, daquilo que você já nasce com o ambiente que você vive, com a forma que você é criada, com os traumas que você tem. Então isso vai trazer o seu caráter, né? Então, às vezes ele é denominado como alma, a alma do homem, porque está relacionado com as emoções, com a vontade.
E o que que é a personalidade? Quando fala assim, ah, fulano tem a personalidade forte, né? Então o que que é essa personalidade? A personalidade é quando nós exteriorizamos, nós colocamos para fora aquilo que nós somos, né? Então isso vai depender muito do quanto a pessoa é autêntica. Tem pessoas que são mais fechadas, então elas não mostram muito, assim, elas não exteriorizam muito a personalidade delas, mas tem outras que é um livro aberto, igual eu, assim, todo mundo já, eu acho que depois no final assim, ah, André é tal temperamento, porque tem pessoas que a característica é tão marcante, assim, é tão espontânea que você percebe, mas tem outras que não. Então, quem primeiro denominou esses temperamentos, né, descreveu esses temperamentos foi Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Então ele expôs a teoria dos 4 temperamentos por volta de 400 anos antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Então vocês veem que é uma teoria muito antiga, porque a gente percebeu, né, as pessoas começaram a perceber que os seres humanos eles eram diferentes, eles se diferenciavam no comportamento, no jeito, na forma de falar. Então isso criou uma curiosidade para definir esse tipo de esses comportamentos diferentes, para dar uma denominação, né? Então, o estudo dos temperamentos, irmãs, qual é o objetivo? O objetivo é uma autoanálise, um autoconhecimento, é um reconhecimento das fraquezas, das nossas fraquezas e das nossas potencialidades também, né? Então, cada temperamento, ele tem os pontos fortes e tem os pontos fracos. Então, nós precisamos conhecer essas características. Por quê, irmãs? Porque lembra que nós falamos assim, ó, que a mulher sábia, ela sabe lidar com temperamentos diferentes? Ela vai ter sabedoria para lidar com temperamentos diferentes. Então, para a gente saber lidar, a gente tem que conhecer, né? Então, às vezes a gente tem, igual aqui em casa. Aqui em casa nós temos eu, que tenho um temperamento, o Ale, que é o oposto, a Amanda, que sou eu, né, assim, bem autêntica, né, e a Bia, que ela tem características um pouco minha e um pouco do Ale, né. Então, como lidar com essas diferenças, né, de temperamento? Porque cada um vai ter uma reação diferente de acordo com as coisas quando acontecem, né. E aí, a partir de admitir essas características, nós temos que trabalhar elas conhecendo a plenitude do Espírito Santo. Ai, como assim? Né? Então, a gente sabe que quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós temos esse temperamento, ele pode ser transformado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas, por quê? O fruto do Espírito, né, que tá lá em Gálatas 22, fala que o fruto é como se fosse assim, ó, irmãs, pensa numa mexerica, né? Então, a mexerica é um fruto e ela tem vários gomos, né? Cada gomo desse é uma parte do fruto do Espírito Santo. Então, qual é o fruto do Espírito Santo? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Então, todas essas características são as características que o Espírito Santo traz quando ele habita em nós. Mas aí vocês vão ver, quando vocês conhecerem os temperamentos, que às vezes eles vão totalmente do lado contrário dessas características que nós escrevemos. Então, por isso que nós precisamos conhecer o nosso temperamento para que a gente saiba aquilo que está faltando para nós termos a plenitude do Espírito Santo e buscar, né? E aí, essa busca, ela é uma busca que é graça de Deus, né? É uma busca que nós conseguimos com oração, é algo que o Senhor nos dá gratuitamente. Mas vamos conhecer os temperamentos, né? Então, nós temos os temperamentos, são 4, né? Nós temos o temperamento melancólico, o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico.
São 4, né? Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Então, o melancólico, irmãs, nós vamos falar agora dos pontos fortes de cada temperamento, tá? O melancólico, irmãs, é aquele temperamento que ele é assim, ele é muito habilidoso, ele é muito minucioso, ele é sensível, ele é perfeccionista, ele gosta das coisas tudo certinha, ele é um idealista, ele é leal, né? Ele é muito dedicado, ele é criativo, ele é pensador, né? Então o temperamento melancólico ele tem muitas coisas boas, né? Inseridas nesse temperamento. Então nós temos assim, eu já vou citando os exemplos bíblicos para vocês entenderem. Por exemplo, o exemplo de melancólico na Bíblia é Moisés. Então, quem conhece Moisés, a gente não vê aquele homem falante, não. Moisés, ele foi criado dentro de uma educação egípcia, né? Então ele era culto, né? Ele gostava muito de estudar, de ler, né? Então nós temos o melancólico, ele tem essa característica, né? Ele é sensível, ele tem assim como que eu posso dizer? Ele é muito habilidoso em tudo que ele vai fazer, né? Então ele pensa, ele planeja, né? Então o melancólico ele é assim, né? Quem se identificou, né, com o melancólico? Eu sou melancólico. Então o colérico, que é o outro temperamento, o colérico ele já é totalmente o oposto do melancólico. Ele é enérgico, ele é resolvido, ele é independente, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente, ele é decidido, ele é um líder nato, né? Ele é ousado, né? Quando ele tem um projeto, ele vai, ele ousa, ele não tem medo, né? Ele é ativo, né? Então, em relação ao melancólico, quando a gente compara, né, o melancólico ele já é aquela pessoa mais reservada, ele tem todas essas habilidades, né, mas ele já é mais quietinho, né, o colérico já é mais expansivo, ele já fala mais. E nós temos também o temperamento fleumático. O fleumático ele é aquela pessoa calma, tranquila, cumpridor, né, eficiente, ele é conservador, ele é equilibrado, ele também pode ser um líder, mas o fleumático ele já é um líder mais diplomático, sabe aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que sempre passa uma coisa assim muito tranquila, ele não gosta de se indispor, ele sempre tá bem com todo mundo, né? Ele é bem humorado, ele é mais racional, né? E o sanguíneo é o cara. O sanguíneo é aquele comunicativo, destacado, entusiasta. Então, numa rodinha de amigo, o sanguíneo é aquele que fala mais alto, é aquele que chama a atenção de todo mundo, que todo mundo quer estar em volta, porque ele é engraçado, porque ele é legal, né? Ele é muito simpático, ele é companheiro. Ele é muito contagiante, às vezes ele começa a falar, todo mundo se empolga com a fala do sanguíneo, né? Então nós temos essas características aí, né? Que são os pontos fortes. Quem se identificou, né? Então, personagens bíblicos aí, vamos voltar. O melancólico nós falamos do Moisés, o colérico nós temos Paulo, né? O fleumático nós temos Abraão e sanguíneo Pedro. Pedro era o cara, né? Que falava, que todo mundo já ouviu falar dele. Então, nós temos agora, irmãs, nós vamos falar quem se identificou com um desses 4 aí. Tem que ter se identificado com alguém, né? Porque assim, nós temos muito forte um deles, né? Ou nós temos assim um pouco de um pouco de outro, mas tem sempre um que é mais forte, né? Então, os pontos fracos do melancólico. Agora, quem falou assim, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, agora nós vamos ver as fraquezas, tá bom? Então, o melancólico, irmãs, ele é aquele cara para baixo,
amuado, né? O melancólico, uma das características dele, ele é egoísta, né? Ele é teórico, muitas vezes ele é confuso, ele é antissocial, ele não gosta muito de estar no meio de gente, ele é muito crítico, ele é vingativo, ele é inflexível, inseguro. O melancólico, eu sempre brinco, né? Ele é aquele assim, ó céus, ó vida, ó azar, né? Por que que isso foi acontecer comigo? Ai, isso só acontece comigo, ai meu Deus, sabe? O melancólico, ele é assim. O colérico, ele já, o ponto fraco do colérico, ele é insensível, ele é orgulhoso. A independência dele soa como uma autossuficiência, assim, tipo, ah, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu me viro sozinha, eu sou autossuficiente. E o fato dele se achar autossuficiente, ele também não se compadece com a dor do outro. Então ele não ajuda também as pessoas, ele tem dificuldade de ter compaixão pelas pessoas. Ele é sarcástico, ele é impaciente, ele é prepotente, ele é intolerante, vaidoso, astucioso, iracundo. O temperamento colérico, irmãs, é o temperamento mais difícil de lidar, né? O colérico, ele é uma pessoa que ele destrói. Vamos supor, se você tiver um pai colérico ou uma mãe colérica e um filho melancólico, essa mãe ou esse pai pode destruir esse filho, destruir a autoestima desse filho. Porque ele não tem paciência, como ele é muito prático, ele não tem paciência com a teoria do melancólico, com aquela coisa, né, mais lenta do melancólico, de pensar, de sofrer, né? Então o colérico não tem paciência, ele fala, ai que frescura, ai que legal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Pais coléricos têm que tomar muito cuidado para não destruir a autoestima dos filhos melancólicos, né? Então nós temos também o temperamento fleumático. O fleumático, irmãs, ele é aquele cara que ele é assim, ó. Lembra que eu falei que ele se dá bem com todo mundo, tal? Só que assim, ao mesmo tempo ele é temeroso, ele é indeciso, ele é contemplativo. O que é contemplativo? A casa tá desabando, tá caindo, e ele tá lá só contemplando, né? Ele tá só ali, como se ele estivesse de fora da situação, ele consegue ficar de fora da situação. Ele é desmotivado, acomodado, ele é moroso, então assim, o fleumático ele é procrastinador, lembra que nós aprendemos que é procrastinação? Então o fleumático ele é o procrastinador, aquilo que ele pode fazer amanhã ele faz, ele deixa sempre para amanhã, né? Ele tá sempre em cima do muro, ele não gosta de se posicionar. Então esse é um temperamento que também é complicado, irmãs, porque se nós temos um homem fleumático, nós temos uma tendência muito grande vamos supor, um homem fleumático e uma mulher sanguínea ou colérica, ela pode mandar no marido, porque ele é aquele pau mandado, sabe, assim, que ele, nossa, tudo ele abaixa a cabeça, ele não se interpõe, e na verdade ele não sofre, não é que ele tá fazendo as coisas contra a vontade dele, não, para ele tanto faz. Então o fleumático ele tem esse defeito, né? E o sanguíneo? O sanguíneo ele já é aquele impulsivo, né? Ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é barulhento, ele é exagerado, né? Então fala demais, só que muitas vezes essa característica dele falar demais ou esse exagero nas coisas é uma forma de esconder o seu próprio medo, né? Ele é desorganizado, ele pode ser instável. Então esses são os pontos fracos de cada um. Agora ficou difícil, né, irmãs? Porque a gente achou pontos fortes, é tudo lindo, né? Mas a hora que você começa a ver os defeitos, aí você fala, nossa, acho que eu não sou assim não, né? Porque é difícil também a gente aceitar. Então, irmãs, nós precisamos saber o seguinte, que os temperamentos, eles se dividem em dois grupos, né? Então nós temos os temperamentos que são extrovertidos, que são o colérico e o sanguíneo, e nós temos os temperamentos introvertidos, que são o melancólico e fleumático. O que é extrovertido? Extrovertido a gente já ouviu falar muito, é aquela pessoa
que não tem vergonha, que até para falar em público é mais fácil, né? Então o colérico e o sanguíneo têm essas características, mas eles tendem à ira, né? Agora os introvertidos, que são os melancólicos e os fleumáticos, eles tendem ao medo. Então, são as nuances que nós temos aí, né? Então, irmãs, a causa básica, tanto da ira quanto do medo, é o egoísmo. Então, nós precisamos entender isso, porque assim, tem algumas variações do medo, então às vezes, e variações da ira também. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou irada, eu não sou de gritar, mas assim, existem algumas variações da ira que elas aparecem, como a amargura, o rancor, protesto, sabe aquelas pessoas que tudo fala assim, eu não aceito isso, eu não concordo, né? Então isso é uma variação da ira. Então às vezes ela não é aquela pessoa que grita, que já mostra a ira, mas às vezes ela tem essas variações. A inveja ela é uma variação da ira, o ressentimento, a crítica, a indignação, o ciúme, a maledicência, tudo isso, irmãs, são variações da ira. Como nós temos também as variações do medo. Quais são as variações do medo? Ansiedade, timidez, indecisão, né? Retraimento, né? Preocupação, complexo de inferioridade, covardia, tudo isso, depressão, tudo isso são variações do medo, irmãs. Acanhamento social, né? Aquela pessoa que a gente falou, né, que é antissocial. Então, nós precisamos identificar essas características, irmãs. Então, nós temos aí, eu vou só falar um pouquinho dos personagens bíblicos e os seus temperamentos, né? Então, a gente falou aí de Moisés, né? Como um melancólico mais conhecido na Bíblia, né? Nós temos muitos, mas Moisés foi o que mais, assim, chama a atenção da gente. Por quê? Moisés, ele era bem o típico melancólico. Então, assim, ele era, como eu já falei, citei algumas coisas, ele gostava de estudar, ele gostava de ler, ele era culto. Normalmente, os melancólicos, eles tendem para artes, né? Eles gostam de coisas de leitura, eles gostam de música, às vezes, clássica. Então, eles têm essa queda, né? Então, o melancólico, ele está sempre fazendo planos sacrificiais. O que seriam isso? São aquelas pessoas que elas sempre procuram a coisa mais difícil para elas fazerem, o caminho mais difícil, né? E às vezes elas passam horas fazendo aquilo, porque aquilo traz um auto-reconhecimento para elas, né? Só que também, ao mesmo tempo, elas têm muito complexo de culpa, complexo de inferioridade, né? Eles são muito críticos consigo mesmo, eles exigem muito deles, né? Eles mesmo se cobram, né? Os melancólicos, eles são muito assim. Então, os filhos melancólicos, eles devem ter uma atenção especial. A crítica abala muito a sua natureza sensível e fazem eles desistirem, né? Então, o melancólico, ele pode ter uma ira reprimida, ele pode ter depressão por causa de uma autopiedade, né? E o melancólico, às vezes, ele tem dificuldade de delegar coisas. Por quê? Porque ele acha que ninguém vai conseguir fazer como ele faz. Ele acha que ele é tão perfeito o que ele faz que ele acha que ninguém vai conseguir fazer. Então, ele tem poucos amigos, né? E quando acontece algo que sai daquele controle, ele é devastador para o melancólico, ele não aceita errar, né, cometer erros. Então, Moisés, no começo, né, do seu ministério, ele na verdade ele não queria nem entrar, ele tinha medo, ele falou, Senhor, mas eu não sei falar direito, eu não sei falar em público, ele fala, eu sou fraco de língua, né, quer dizer que ele não fala muito bem em público, então ele fica inventando desculpas para não entrar, para não ser líder, né? O melancólico, ele foge de liderança, ele não gosta de ser líder, né? Ele gosta de se esconder, de ficar mais quieto, né? Afastado. Nós temos o colérico Paulo, né? Paulo, ele é um exemplo do colérico. Então, irmãs,
Paulo, antes da sua conversão, nós não podemos esquecer, Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele chegou a matar cristãos, né? Porque ele era aquilo que a gente falou, né? Ele era o homem sem o Espírito Santo de Deus, então ele era cruel. Então nós temos os grandes líderes maus da nossa história eram coléricos. Por exemplo, Hitler, ele é considerado um temperamento colérico, ou seja, a crueldade acontecia e ele não sentia sentimento de culpa nenhum, né? Então, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo, tem temperamentos que eles podem causar danos à humanidade, né? Porque eles não têm compaixão. Colérico, ele não tem compaixão, ele não se coloca no lugar do outro nunca, né? Então, assim, grandes diretores de empresas, generais, políticos, administradores, eles têm um temperamento colérico. Por quê? Né? Porque a gente não pode negar que o colérico, eles são incansáveis, eles são obstinados, aquilo que eles se propõem a fazer, não importa o que aconteça, eles vão até o final, eles não desistem, eles enquanto eles não obtêm a vitória, aquilo que eles querem, eles não desistem. Então, é uma característica boa, só que quando eles atuam para o mal, também é devastador, né? Então, nós temos Paulo como um exemplo típico, né? Então, Paulo, ele antes de ser transformado, antes dele ser convertido, ele era cruel, né? E depois ele se transforma num homem mais amoroso que a Bíblia retrata, né? Então, Coríntios 13, que fala do amor, foi uma carta que Paulo escreveu falando do amor. O amor, ele é algo que o colérico não conhece. O colérico, para ele demonstrar amor é algo muito difícil. O colérico, para vocês terem uma ideia, ele não consegue nem relaxar em família. O colérico só fala em trabalho. O colérico, né? Você pode ver aquela pessoa que é fissurada por trabalho, você pode ter certeza que o temperamento dele é colérico, né? Então ele é impetuoso, ele é genioso, então ele tem uma tendência à aspereza, né? À crueldade, ele é incapaz de executar trabalhos minuciosos. Olha que interessante. O melancólico, ele faz trabalhos minuciosos. Se você deixar ele fazendo algo minucioso, ele vai fazer com perfeição. Agora, o colérico, apesar de ter essa obstinação, né, essa coisa tão decidida para fazer, trabalhos minuciosos ele não consegue fazer. O colérico, ele é líder de campanhas, então ele consegue fazer campanhas grandiosas, arrecadar alimentos, ele consegue fazer isso com uma facilidade tão grande, porque ele contém essa coisa da mobilização, né? Então, só que o grande problema do colérico é que ele confia mais nele do que no Senhor. Então, quando nós temos uma pessoa que é colérica, essa pessoa é a pessoa mais difícil de se render ao Senhor. Por quê? Porque ele confia nele. Ele é o que executa. Então, é difícil para ele falar assim, não, eu não vou fazer pelo meu esforço, vai ser Deus que vai fazer. Então, o colérico, muitas vezes, a incredulidade é um problema muito grande para ele, porque ele acha que se não for algo que ele consiga fazer, ninguém pode fazer. Então, confiar no Senhor, entregar para o Senhor é algo muito difícil para o temperamento colérico, né? Então, o colérico, ele não tolera desistentes, irmãs. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque, assim, ter um filho colérico deve ser muito complicado, né? Ainda bem que não tenho, né? Mas ser pais coléricos é como eu falei, eles pode ser devastador para a personalidade de um filho melancólico, né? De um filho fleumático. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E o fleumático, o exemplo bíblico que nós temos do temperamento fleumático está em Abraão. Então, se nós pensarmos em Abraão, lembrarmos da história, nós vamos ver que Abraão, ele foi um homem que, assim,
ele tinha aquele temperamento, aquela calma, né? Ele sempre passa essa calma em todas as páginas, né, da Bíblia que descrevem Abraão. Ele passa essa tranquilidade, como se ele fosse uma pessoa calma mesmo antes da sua conversão, né? Mas olha qual é o problema de maridos fleumáticos, né? Como Abraão. Vocês lembram o que aconteceu, né? O marido fleumático, ele tende a ser mandado pela esposa. Então, Sara, num determinado momento, ela começou a perceber que a promessa do Senhor estava demorando para acontecer, e aí ela vai e ela fala para Abraão: não, vamos resolver do nosso jeito, né? Então ela fala para Abraão ter um filho com Agar, né? E ele obedece, né? Então, a tendência de um homem fleumático é ele ser suplantado pela esposa. Então, é onde a gente vê aquela questão de Acabe e Jezabel, né? Que a gente vê aí, né? O homem que é mandado pela esposa, que é a mulher que domina, né? Então, o Abraão, quando ele é realmente transformado, né, convertido verdadeiramente, que ele vira Abraão, enquanto ele é Abrão, ele erra muito por omissão, né? Mas quando ele se transforma em Abraão, né, que ele começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele já se torna um homem decidido, né? Um homem que toma a frente, um homem que fala: não, Sara, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do jeito que o Senhor determina para mim, né? Então ele se transforma. E o fleumático, nós temos assim características que são maravilhosas no fleumático. Aliás, o temperamento, eu falo que é o temperamento mais fácil de lidar, é o fleumático, porque ele é assim, ele não se opõe, ele não bate de frente, ele aceita, né? Ele tem aquele coração ensinável que a gente fala, ele ouve, né? Mas muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, né, também. Se ele não tiver o Espírito Santo também, é uma pessoa assim bem cabeça dura, o fleumático, né? Então, por quê? Porque ele não tem motivação, né? Falta atitude, ele é indeciso, ele prefere ficar em cima do muro, né? Ele prefere não se posicionar para não criar problema, para não ter problema com ninguém. Então, ele é muito displicente, na maioria das vezes acomodado, né? Então nós vemos aí um exemplo bíblico da transformação que o Espírito Santo faz num homem fleumático, né? E nós temos que entender que quando o Espírito Santo não trabalha, nós podemos ter um homem ou filhos medrosos, dependentes, que ficam a vida inteira dependendo dos pais, a vida inteira esperando que alguém decida algo por eles. Então é muito difícil também lidar com esse temperamento, né? E o sanguíneo, então nós temos, depois eu vou falar para vocês a profissão que cada um pode ter, cada temperamento, tá? O sanguíneo, por exemplo, é o exemplo de Pedro, né? Então Pedro, tirando Jesus, né? Ele é um dos personagens que mais é citado no Novo Testamento, porque ele se destaca, ele aparece muito, ele fala muito, né? Pedro, sempre que ele não tinha alguma coisa para fazer, ele falava, né? Como é o sanguíneo. O sanguíneo, quando ele não sabe o que fazer, ele fala, né? Então, ele é caloroso, ele atrai as pessoas. O sanguíneo, ele atrai as pessoas como se fosse um imã, né? Então ele é otimista, ele é despreocupado, ele é generoso. A generosidade do sanguíneo é genuína, irmãs. Ele é uma pessoa que ele se coloca no lugar do outro, né? Só que assim, como ele é muito impulsivo, então ao mesmo tempo que ele tá aqui, ele chorou junto com a pessoa, se preocupou, mas daqui a pouco ele já tá vivendo outras coisas, ele é muito volúvel, né? Então, e o sanguíneo, ele tem pouca força de vontade, né? Então, assim, às vezes o sanguíneo, quando ele tá lá na escola, na adolescência, ele é aquele cara que ele fala tanto que todo mundo fala: nossa, esse cara aí vai ser o cara bem sucedido, ele vai conseguir, ele vai ficar rico, de tanto que ele fala tanto, ele é tão bom de conversa que ele vai, né?
E muitas vezes ele não atinge essa expectativa porque ele tem pouca força de vontade. Ele desiste muito fácil das coisas. Então, como ele é impulsivo, ao mesmo tempo que ele tem muita vontade, eu vou fazer isso agora, eu vou, não sei o que, daqui a pouco ele desiste, daí daqui a pouco ele já se empolga com outra coisa, e o sanguíneo ele é assim. Então nós temos o exemplo de Pedro. Então Pedro, ele é aquele que Jesus amou muito, né? Porque estava sempre ali com ele. Então, quando Jesus chama Pedro para ser discípulo, ele larga o que ele tem e ele vai sem pensar, né? O sanguíneo ele é assim, ele se lança primeiro, ele se joga e depois ele vai pensar. Então Pedro ele dá essa demonstração em várias passagens, né? Na Bíblia, né? Quando aquela passagem que eu acho maravilhosa, que Jesus está caminhando sobre o mar, e aí Pedro fala assim, eu também quero ir. Então ele vai no impulso, né? Eu quero ir, ele começa a andar. Quando ele começa a perceber que ele está andando sobre as águas, ele fala, nossa, mas será? Ai meu Deus, será que eu não vou afundar? Daí ele começa a afundar, né? Então ele se lança, ele vai, ele acreditou, só que daqui a pouco ele já começa a duvidar. Então é aquela vontade que vai e que vem, né? Então o sanguíneo é assim e Pedro foi assim, né? Então Pedro, Jesus, eu te amo, eu quero ficar perto de você, nananã. Daí o que ele faz? Ele nega Jesus por 3 vezes, né? Então outra coisa que Pedro faz lá no Getsemane, né? Quando acontece que as pessoas, eles vêm prender Jesus, ele já se desespera, ele vai, tira a espada e já corta a orelha, né, do guarda. Então, assim, ele é impulsivo, né? E aí nós vemos a transformação dele depois do dia de Pentecostes. Pedro, que era um homem que não era culto, irmãs, Pedro, ele não tinha escola, ele tinha pouca escola, né, que a gente fala, e ele virou um pregador de multidões, né? Então, irmãs, aqui nós expomos os 4 temperamentos, né? E aqui nós expusemos assim aquilo que cada um desses temperamentos tem de ponto forte, de ponto fraco. Nós colocamos os personagens bíblicos, Moisés, o melancólico, Paulo, o colérico, Abraão, o fleumático, Pedro, o sanguíneo, e são personagens que todos nós conhecemos antes e depois da verdadeira conversão, depois de terem relacionamento com Deus, de serem trabalhados por Deus, no que eles se transformaram. Então, irmãs, nós precisamos entender que cada um de nós pode ter essa transformação. Por quê? Essa obra, irmãs, é do Espírito Santo, né? Então, Andréia, meu Deus, eu descobri que eu sou melancólica. E agora, né? Irmãs, todos os temperamentos, eles têm pontos fortes e pontos fracos. Então, o que acontece? Quando nós temos o Espírito Santo trabalhando no nosso interior, o que vai se sobressair são os nossos pontos fortes. São os nossos pontos fortes, irmãs. Então, assim, as 9 características do temperamento da vida plena do Espírito Santo, né? Está em Gálatas 5, 22, 23. Então nós temos que ter essas 9 características, que é o fruto do Espírito Santo, em mente, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Então, são essas coisas, né, que vão nos nortear se nós estamos sendo mais carnais do que espirituais. Então, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber assim, olha, que quando o melancólico é cheio do Espírito Santo, ao invés dele ser triste, amuado, ele vai ter a alegria plena do Senhor. Quando nós temos um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo, ele vai ter aquela impulsividade transformada pelo domínio próprio.
né? Ele vai ter uma mansidão, ele não vai ser mais barulhento, não vai ser, sabe, aquela pessoa que tumultua, ele vai ter aquela mansidão, né? Então, quando nós vemos um fleumático transformado, controlado pelo Espírito Santo, ele vai ser um líder, né? Um líder preciso, sem aquela indecisão, sem aquela procrastinação para fazer as coisas. Quando nós tivermos um colérico transformado pelo Espírito Santo, nós não vamos mais ver uma pessoa cruel, uma pessoa dura, nós vamos ver amor nas suas atitudes, nós vamos ver bondade nas suas atitudes, benignidade. Então vocês conseguem entender, irmãs, que eu não sei se vocês já perceberam, né? Vocês já conviveram com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Todas elas têm uma característica muito peculiar, parece que elas são todas parecidas, né? Eu me lembro que uma vez eu tive uma amiga, eu tenho uma amiga, né? Que ela fez o meu discipulado quando eu ia me batizar, né? Eu me batizei um pouco antes do meu casamento e a Martinha, ela fez o meu discipulado. E ela é uma pessoa que eu converso assim com ela tem aquela alegria, ela tem aquela mansidão, ela tem... Então, assim, quando eu penso em analisar, né, o temperamento dela, eu diria que ela é fleumática. Porque sabe aquela pessoa tranquila, equilibrada, tudo que ela fala é de muita mansidão. Aí um dia, a gente conversando com coisas mais profundas, assim, não falando mais do discipulado, ela falou algumas coisas sobre a vida dela. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que a Martinha, ela era colérica. Quando ela me falou, eu levei um choque. Eu falei, não, colérica, não é possível. Ela falou, Andréia, E o meu casamento acabou por causa do meu temperamento. Eu era muito brava, né? Eu era cruel com meu esposo. E eles acabaram se separando, né? Ela não conhecia Jesus. E eles se separaram, e depois ela me contando isso, eu falava, não é possível. Então, assim, quando nós temos pessoas cheias do Espírito Santo, né, nós percebemos que elas têm características muito parecidas, né? Então, são pessoas que sempre se colocam no lugar do outro, sempre passa essa coisa muito de amor, né? De ser pessoas boas, pessoas que a gente gosta de ter por perto, né? Então, eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Então, cada um de nós, com as nossas peculiaridades, com as nossas características, né? Com o nosso temperamento, não fiquem tristes, irmãs, de conhecer as fraquezas, né? As fraquezas, elas só servem para nós reconhecermos aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus, né? E aí nós precisamos, nossa, eu preciso orar para que eu tenha domínio próprio se eu for impulsiva. Eu preciso orar para que Deus traga alegria no meu coração se eu for uma pessoa pessimista. Eu preciso orar para o Senhor me fazer ter mais compaixão com o outro. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, fica mais fácil para nós orarmos e pedirmos para o Senhor nos dar graça em determinada área. É esse o objetivo do conhecimento da teoria dos temperamentos. Tá bem, irmãs? Então, assim, olha, eu vou passar para vocês depois um link para vocês fazerem o teste, né, de qual é o temperamento dominante, tá? Então vocês vão perceber que vai dar uma porcentagem para cada temperamento, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem assim, ela é 70% melancólica, 20% fleumática e 5%, vai dar as porcentagens. Aquela porcentagem maior é aquilo que você tem de mais que tem mais a ver com a sua personalidade, né? Com o seu temperamento dominante, vamos dizer assim, temperamento que domina a sua personalidade, né? Agora tem uma coisa muito interessante, né?
Quando eu fiz esse teste, foi há mais de 20 anos atrás. A primeira vez que eu fiz esse teste, ele deu assim quase que 100% melancólica, né? Então eu era bem assim, ó céus, ó vida, ó azar, né? Por que que isso foi acontecer comigo? Eu era assim, né? Deu quase 100% melancólica. Mas depois que eu fui fazer esse teste mais pra frente, né? Aí eu já estava vivendo mais a palavra, né? Então aflorou algumas outras coisas. Então, assim, eu sou sanguínea também, eu sou melancólica com sanguínea, na verdade, né? Então, eu fiz esse teste mais pra frente, aí deu muito sanguínea, que foi aquele período que eu falei pra vocês que eu era impulsiva, que eu pedia sempre pra Deus pra trazer o domínio próprio pra mim e tal. E hoje, quando eu refiz, na verdade eu refiz faz 1 ano e pouco, mais ou menos, né? Deu como se fosse um equilíbrio. Então as porcentagens deu tipo assim, 25% melancólico, 25%, deu quase igual, assim. Então isso é uma mudança que vai acontecendo, né? Quando você começa a perceber as suas fraquezas e você começa a pedir, porque na verdade, irmãs, uma coisa a gente precisa entender, que nós sozinhos, por nós mesmos, pela nossa humanidade, a gente não consegue mudar essas características. É somente a graça do Espírito Santo na nossa vida para nós mudarmos algumas coisas, porque isso é nato, isso é inconsciente. Você, quando você vê, você já agiu, né? Então só Deus, só a obra de Jesus Cristo na nossa vida para conseguir fazer com que a gente mude isso que a gente já nasceu com isso, né? Então, irmãs, é isso. Eu vou mandar o link para vocês. Façam o teste. Se vocês quiserem me falar depois o que vocês encontraram, né? Pode me falar, a gente compartilha no grupo e aí a gente pode conversar um pouquinho, tá? Mas não fiquem tristes. Todos os temperamentos têm características boas, tá bom? Mas deixa eu falar rapidinho uma coisa, que a Bia tá aqui ouvindo a aula e ela tava esperando ansiosamente para saber quais são as profissões que cabem em cada temperamento. E aí eu vou falar para vocês. Os melancólicos, eles são bons artistas, compositores, filósofos, inventores, teóricos, médicos. O colérico, eles podem ser diretores de empresas, generais, construtores, políticos, administradores, né? Essas são as profissões dos coléricos. Fleumático também podem ser médicos, professores, cientistas, humoristas e escritores. E o sanguíneo, eles são bons vendedores, porque eles falam demais, né? Oradores, atores, líderes. Então, são essas as profissões, tá bom? Era só isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos ver com quem vocês se identificam, tá bom? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula e comentem depois no grupo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e o meu abraço.